Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 11 de outubro de 2023, também conhecido como aniversário da minha querida e bela esposa, né? Dia 11 de outubro, parabéns aí para meu amor, mais um ano de vida. Que Deus realmente abençoe você. Obrigado por existir e por ser essa bênção nas nossas vidas, né? Eu sou o mais abençoado de todos pela sua companhia e pelo seu amor. Mas, 11 de outubro de 2023, imersão bíblica, muito bem-vindo todos em nossa imersão bíblica, estudo devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras, e nesta quarta-feira a gente vai falar de Gênesis 44, o tema de hoje é o substituto. Ontem falamos do responsável e hoje vamos falar do substituto, é o mesmo cara, é Judá. Vamos falar desse assunto hoje. Deixa eu ler o texto aqui, que vai dar base. Hoje foi bem difícil encontrar aí o texto base do capítulo, mas acredito que o 32 e 33 vão refletir bem o que está acontecendo ali. Então, Gênesis 44, 32 e 33 diz assim: além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que eu volte com seus irmãos. Então, Judá, que no capítulo anterior se responsabilizou diante de Jacó pela vida de Benjamim, agora ele propõe ser o substituto de Benjamim para José, numa estratagema de José ali. A gente vai falar sobre isso. Agora, é importante só lembrar que esse capítulo 44 é o capítulo final de preparação para a grande revelação que vai ser o capítulo 45. Mas o capítulo 45, a revelação de José, de quem ele é, aquele momento tão icônico, né, singular ali da vida de José, emocionante, quando José se revela aos seus irmãos, mas a gente vai ver isso somente na segunda-feira. Por hora, a gente vai falar aqui desse momento inicial, desse momento preparatório para esse grande momento que é a revelação. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, os filhos de Israel agora estão se preparando para voltar para casa. A gente tem que lembrar, eles vieram em busca de comida, vieram é bom, né? Eles foram até o Egito em busca de comida, de alimento, e ao chegar ali, eles encontram José e o Egito bem convidativo, almoçam com José, tem um momento ali bom, mas agora precisam voltar para casa e eles estão se preparando ali para voltar para casa. José, então, prepara um estratagema, mais um dos estratagemas de José para pegar os seus irmãos, né? A gente não sabe por que José fez essas estratégias, né? Essas armadilhas, mas ele fez algumas. Essa aqui é mais uma delas. Coloca ali a sua taça de prata no meio das bagagens de Benjamim. Alguns autores vão dizer que José fez isso para ver como era a reação dos seus irmãos com o seu irmão mais novo, mas o texto bíblico não fala isso, então é apenas um exercício de especulação. Bom, ao serem confrontados, né, depois do estratagema de José, os irmãos, os filhos de Israel estão confiantes, estão muito tranquilos. Por quê? Porque a consciência deles está completamente limpa. Então eles, ao serem confrontados ali pelo administrador de José sobre uma possível taça que havia sido roubada, eles, não, tudo bem, pode revistar tudo, porque nenhum de nós fez tal calamidade. Mas, para surpresa de todos, exceto, claro, do próprio administrador, né, daquele enviado ali de José, Benjamim é pego com a taça de prata de José. Uau, aí complicou. Imagina você, o cara mais importante do mundo na época, abaixo apenas do faraó, e mesmo assim o faraó era meio que como uma rainha da Inglaterra, né? Agora o rei da Inglaterra, o cara que não mandava nada. José era assim um grande administrador e o Benjamim é pego com a taça de prata do cara no meio das suas bagagens. Um problema gigante aí para os irmãos de José resolverem, para os filhos de Israel resolverem. Bom, ao voltarem então para o Egito, né, para serem então, julgados e ali, né, enfim, condenados pelo seu crime,
eles se lançam ao chão, todos eles se lançam, se dobram ali diante de José. Mais uma vez, é a terceira vez que os irmãos então se lançam diante de José, né? José teve seus sonhos lá na sua juventude, em que seus irmãos se dobravam diante dele, e os sonhos vão se cumprindo cabalmente, mais uma vez, os irmãos de José lançando-se ao chão diante de José para tentar rever a sua posição e principalmente para tentar explicar o que havia acontecido, né? Normalmente não haveria essa possibilidade, tá? Aqui há uma grande ação de José, que ao permitir, inclusive, que seus irmãos falem, ou ouvir os seus irmãos, porque isso não era normal naquele período. Judá faz um longo discurso, é muito incomum, inclusive em Gênesis, esses discursos muito longos, né? Então, Judá vai fazer aqui um longo discurso, reconhecendo seus crimes. Então, a primeira coisa que ele faz é dizer, olha, o pecado dos seus servos caíram sobre eles. Provavelmente, não dá para afirmar, porque também a Bíblia se cala, mas provavelmente ao reconhecer os seus crimes, ele estava reconhecendo, inclusive, a venda, né, de José como escravo lá no início da vida de todos eles. Então, eles reconhecem os seus crimes, mas não só isso, também o resultado da prisão para o pai, da prisão de Benjamim. Então, o seu discurso inclui ali, né, possíveis retaliações, possíveis repercussões para o pai, né, para Israel, da prisão de Benjamim, que traria realmente muita coisa ruim ali para Jacó, e é isso que Judá descreve para José aqui, olha, meu pai, se ouvir essa notícia, vai morrer e tudo mais. E também ele se dispõe a substituir o seu irmão. Então, o seu discurso, no fim, primeiro ele reconhece seus crimes, depois disso, como as repercussões da prisão de Benjamim vai cair sobre o pai, e por fim ele fala, olha, eu me proponho a substituir o meu irmão e ficar no lugar dele. E talvez aqui o último grande ato aqui é perceber a mudança da atitude de Judá, né? Judá muda completamente. Gente, aquele Judá lá do início da história, né, quando vende José, depois tem ali toda aquela confusão com Tamar, a sua nora, seus filhos morrem, ou seja, Judá, depois de uma vida de sofrimento, vai assumindo aí a liderança, a proeminência da família, e a gente sabe que isso vai repercutir lá na frente, porque Jesus, como a gente sabe, é o leão da tribo de Judá. E o capítulo 44 termina assim, de forma abrupta. Talvez a gente poderia até fazer o 44 com o 45, mas o 44 é tão rico que eu não quis me adiantar. Mas o capítulo termina de maneira bem abrupta, porque a partir de agora José então vai se revelar aos seus irmãos. Bom, diante de tudo isso, algumas considerações podem ser feitas. A primeira consideração é a mudança produzida pelo arrependimento na vida de Judá serve como inspiração para o nosso próprio arrependimento. Ao olharmos para a vida de Judá e vermos o quanto esse cara mudou, o quanto esse cara, a sua atitude foi transformada, a sua vida foi transformada, isso serve de inspiração para mim e para você. E aí em dois aspectos essa inspiração serve. Primeiro, para nós mesmos. Olha, meu irmão, o grande recado desse capítulo aqui é que há possibilidade de mudança. Então nunca pense que você não pode mudar, que você não pode ser transformado, nunca pense que você não pode perdoar, nunca pense que você não pode tirar essa amargura do coração, nunca pense que você nunca vai superar os pecados que você carrega, nunca pense isso de você. Judá é o exemplo aqui vivo de alguém que foi transformado pela graça de Deus, né? E isso através do arrependimento e da fé em Deus. Então, esse homem mostra isso pra gente, mas também mostra uma coisa muito importante, tá? Pessoas podem mudar. Então, muitas vezes nós assumimos uma postura crítica e cética em relação à mudança das pessoas. A gente não é capaz de acreditar que o marido, que a esposa, que o filho, que o pai, que o patrão, que o irmão da igreja, que o pastor, nós não acreditamos que essas pessoas podem mudar. Irmãos, isso é uma mentira muito grande. A Bíblia fala exatamente ao contrário.
Judá é prova disso. Aquele que vendeu seu próprio irmão como escravo agora estava assumindo uma postura de substituto por amor ao Pai. Olha só que coisa linda. Então, pessoas podem mudar e essa mudança, né, a gente muitas vezes fala assim, mas a pessoa tem que querer. Não é só uma questão de querer, é uma questão também da ação de Deus, do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Por isso, nós somos chamados a orar por pessoas, inclusive, que nos ofendem. Então, se você foi ofendido por alguém, ore para que essa pessoa encontre arrependimento, porque essa é a maneira como Deus vai tratar esse pecado na vida da pessoa, e não apenas a força da vontade. A força da vontade é capaz de fazer coisas, mas não muitas coisas ou não todas as coisas. Então, o arrependimento de Judá, ele é significativo para mim e para você. Podemos mudar e pessoas podem mudar. Creia nisso, porque é isso que a Bíblia ensina. Não permita que o seu coração fique endurecido, fique cético em relação à mudança na vida das pessoas. E às vezes Deus vai usar a sua vida para ajudar na mudança na vida dessas pessoas. Talvez para ministrar, para discipular, para ajudar essa pessoa a mudar de comportamento. Segunda consideração que a gente pode fazer aqui diante de tudo que a gente viu, é que Judá propôs substituir Benjamim em sua sentença. Então, Judá fala, olha, eu vou ficar no lugar de Benjamim, eu cumpro a sentença de Benjamim. Do mesmo modo, né, meus irmãos, Jesus entregou-se como substituto dos eleitos de Deus. Uau! Jesus também, diante de Deus, falou, eu pago pelos pecados dos eleitos, eu pago pelos pecados daqueles que ofenderam ao Senhor. Judá não precisou fazer isso, depois a gente vai ver que José acaba perdoando, mas o Senhor Jesus foi até o fim em sua obediência, ele foi até a morte e morte de cruz para nos substituir. Quem deveria estar ali éramos nós, por crimes que cometemos, mas o Senhor nos substituiu, por isso que a crucificação é um sacrifício substitutivo, e é substitutivo exatamente porque o Senhor Jesus fez aquilo que Judá propôs a fazer, substituir Benjamim. Agora, essa substituição, ela nos lembra aqui de algumas coisas. Primeiro, será que estamos dispostos a assumir a mesma atitude com os nossos irmãos? Será que você também teria disponibilidade de assumir esse tipo de responsabilidade aí pelos seus irmãos, por irmãos em Cristo, pela sua família? Acho que falta um pouco disso para nós mesmos, vermos o exemplo de Jesus como sacrifício substitutivo, e a gente não está disposto a fazer esse tipo de sacrifício por ninguém. Mas essa é uma aplicação muito pessoal, mas do ponto de vista espiritual, né? Aqui uma aplicação linda, gente. Jesus, como nosso sacrifício substitutivo, ele nos mostra que não precisamos pagar pelos nossos pecados. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender com as Escrituras, é isso. De maneira geral, o mundo, especialmente as religiões de mistério, elas vão ensinar a lei de causa e efeito, dizendo que tudo que nós fazemos gera uma reação, ação e reação. No meio cristão evangélico é a chamada consequência do pecado. Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia, ao contrário, vai ensinar que para aqueles que estão em Cristo, os eleitos de Deus, Deus perdoa todos os seus pecados. E claro, existem consequências aí do nosso pecado, mas isso é completamente minorado. Isso é diminuído pela graça de Deus. E a gente percebe isso no dia a dia. Se nós fôssemos pagar por todos os pecados que cometemos, irmãos, o lugar mais próximo que a gente deveria ir é para o inferno, né? Mas o nosso sacrifício substitutivo nos ensina que não precisamos pagar pelos nossos pecados. Isso é extremamente ofensivo. Por quê? Porque, de maneira geral, os homens gostam do pacto das obras. Eles gostam de ter que fazer alguma coisa para alcançar a sua própria salvação, mesmo que seja a consequência dos seus pecados, né? E a mensagem da graça é: seus pecados estão perdoados. E a gente tem dificuldade de conviver com isso, porque é muito, muito bom. Por isso que nossa terceira aplicação aqui nesse ponto é: que grande conforto e consolo em termos tal Redentor, né? Que conforto, que consolo saber que temos um substituto, temos alguém que assume os nossos crimes, paga pelos nossos pecados
e nos promete, né, e nos entrega essa boa notícia. Essa é a boa notícia, né? A boa notícia qual é? Os teus pecados estão perdoados, e isso deveria fazer o nosso coração enternecer-se exatamente por causa dessa mensagem tão gloriosa. Bom, qual é a moral da história então? Já para a gente ir para a fase aqui de conclusão, a moral da história é que todos os que estão em Cristo, estão porque ele os substituiu na punição dos seus crimes. Sabe por que eu estou em Cristo? Sabe por que você está em Cristo? É porque ele nos substituiu. E se você nessa manhã está me assistindo ou está assistindo essa gravação aí e você ainda não tem uma aliança com Jesus, uma aliança firme que envolve o compromisso de honrar essa aliança, faça isso nessa manhã, porque essa é a única maneira, faça isso nesse dia, né? Essa é a única maneira de você se livrar dos seus crimes, porque pagar pelos seus crimes você não vai conseguir, a não ser lá na próxima vinda no inferno, e ninguém quer passar a eternidade no inferno, né, gente? Então, esse é o nosso grande chamado. E aí, qual é a repercussão disso, né? Talvez aí já a aplicação final. Diante de tudo isso que a gente ouviu, não podemos continuar cometendo pecados depois de conhecer essa realidade. Alguém pode dizer, pastor, então se os meus pecados estão perdoados, eu vou pecar desbragadamente. Mas, irmãos, não faz o mínimo sentido eu continuar fazendo as coisas que levaram o meu santo Redentor a morrer no meu lugar. Não é muito inteligente isso, né? E também não é muito espiritual. Mostra exatamente que você não está ainda convencido pelo Espírito Santo. Você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe o seu coração para que você veja a glória de Deus, e ao ver a glória de Deus você vai abandonar peremptoriamente os seus crimes, os seus pecados. Tá certo, meu povo? Então acho que é isso, né? Acho que podemos orar. Foi aqui dito bastante coisa, não sei se tudo, mas bastante coisa. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, que grande mensagem temos em Tua palavra. Que o Senhor nos substitui e que o Senhor assume os nossos crimes, declarando que os nossos pecados estão perdoados. Que glorioso consolo e conforto temos em saber que temos tal Redentor. Obrigado, Senhor Deus, por sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Também, Senhor Deus, oramos para que o Teu Santo Espírito nos convença que precisamos, através da força que vem do Senhor, fugir dos pecados que tanto ofendem ao Senhor e que o levaram para a cruz. Ajuda-nos nisso, Pai. Essa é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Só deixar um recado importante. Amanhã, todos sabem, é feriado. Então, nós não temos o nosso devocional aqui e também não temos na sexta-feira, tá? Então, quinta e sexta não temos aqui o devocional. Sugiro para vocês aí que, para não ficar sem ler alguma coisa, né, que você possa ou ler os salmos, né? Pense aí em alguns salmos que você gostaria de ler, ou talvez uma carta menor ali do Novo Testamento, 1º e 2º Tessalonicenses. São cartas tão lindas e que podem te ajudar nesse tempo. Segunda-feira a gente retorna aqui para o nosso devocional a partir de Gênesis 45, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Quarta-feira abençoada, feriado abençoado para todos. Que Deus abençoe.